você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe! É isso aí. Ô, Sofia, quando você me propôs esse tema, eu falei assim, essa menina tá meio maluca, né? A mulher autista é o outro do outro. Tô bem filosófica, né, agora? Deu assim um nó na minha cabeça, mas depois pensei assim, tô entendendo o aspecto, você me explicou algumas coisas. Porque na realidade a gente pensa muito sobre esse assunto, porque na nossa família tem muitas pessoas esquisitas. A minha maravilhosa, né, e eterna avó Glória, Maravilhosa mesmo. bisavó da Sofia, a Sofia conheceu, conviveu com ela até no começo da adolescência. E a minha bisavó, embora não diagnosticada, né, a gente nunca tinha aventado essa possibilidade, era uma mulher de costumes estranhos. Ela não gostava de receber. Quando recebia os filhos todos os domingos para o almoço, você tinha hora de chegar, tinha hora de ir embora, tinha cada pessoa o que faria, né? Quem ajudaria a colocar a mesa, quem lavaria as louças depois. E tinha alguns proibidos, ela não gostava de bebida alcoólica, e isso os almoços no domingo. Agora, meu avô muito festeiro, mas a minha avó tinha, eu diria hoje, com o conhecimento que a gente tem, uma fobia, uma certa fobia social. Sim. Ela não gostava de receber visita, adorava receber os irmãos. Mas visita, nossa... Segundo a vovó Irene, mãe da minha mãe e minha avó, ela se escondia mesmo, assim. E o meu avô queria, por exemplo, que ela tivesse um fogão a lenha, e ela não gostava, e assim que o vô morreu, pumba, mandou tirar o fogão a lenha. Sem que fosse retaliação à memória de meu avô, porque ela era assim, né? Tá legal, eu tenho que ter? Tem. Então, até enquanto que eu for obrigada. Não sou mais, no outro dia já tô cortando aí isso da minha vida. Mas ela tinha uma característica, ela detestava é forte. Ela sofria quando nascia mulheres na família, porque do alto da sua própria experiência, ela achava a vida muito mais difícil para a mulher. Então ela não comemorava como... Não é dizer que os homens ela comemorava, mas as mulheres ela xingava. Sei lá. A nossa família nunca comemorou gravidez, assim como é o hábito de algumas famílias. É normal, faz parte de um processo, ok, tá grávida, parabéns, tá tranquilo. Mais assim, a família toda é mais pragmática de fato. Mas o interessante é que ainda assim minha avó deu o mesmo tipo de orientação, as mesmas oportunidades a todos os filhos. Os homens cozinham muito bem, as mulheres são mulheres de opinião forte, de mulheres de personalidade marcante, não diferente dos homens, mas que também sabem fazer as tarefas domésticas e vice-versa. Interessante isso tudo, né? Isso mesmo, a gente tem uma família de mulheres muito fortes mesmo, e muitas delas com traços, como é o caso da vovó Glória, mais fortes assim de autismo, porque existia, né, e ainda hoje ainda é um pouco reforçado isso, ainda é bastante reforçado, embora a gente esteja lutando contra isso, o mito de que o autismo no feminino ele é raro. A gente teve em alguns momentos pesquisas que apontavam que para cada 10 homens autistas tinha uma mulher, sendo que a última pesquisa com uma metodologia boa, em meta-análise, ela apontou que existem 3 homens para cada mulher. Autista. 3 homens autistas para cada mulher autista. Exatamente. E a mulher autista ela costuma receber um diagnóstico mais tardio, por causa... E esse diagnóstico geralmente vem quando uma situação... Primeiro ele vem depois que um parente do sexo masculino recebeu essa mesma identificação médica, isso é muito comum. E segundo, quando uma situação desastrosa ou quase desastrosa acontece com ela. Isso até a Jennifer McNamara escreveu no prefácio do livro Asperger no Feminino. E as nuances e sutileza, a maior capacidade de camuflagem social das mulheres é sim um fator que colabora para
essa maior subnotificação dos casos de mulheres autistas, mas a gente precisa levar outros aspectos em consideração, como, por exemplo, pouco interesse histórico no estudo sobre como o autismo se manifesta em mulheres, principalmente em mulheres cisgênero, e a hesitação dos médicos em dar um laudo quando a menina parece estar se desenvolvendo naturalmente bem, assim, mas que na realidade já tem um tanto de características autistas que ao longo da vida dela vão trazer um certo sofrimento, vão precisar de um suporte, de um cuidado também. E isso tudo me faz lembrar da Joan Scott, que é uma historiadora. Ela fala que Adoro ter filha mestranda. A Joan Scott, ela já é uma historiadora mais antiga, mas ela já falava coisas que hoje de vanguarda para a época, que hoje fazem muito sentido. Então, nos anos 90, mais particularmente em 1990, ela escreveu um artigo que ela defendeu que a opressão feminina ela não está, como o senso comum fala, né, que a mulher é mais fraca que o homem. Ela não está causada por isso, por características físicas ou biológicas pré-determinadas, mas sim por esse caráter do gênero, que é uma relação que é construída e que desfavorece as pessoas do gênero feminino. E isso tudo me fez conduzir para o título desse episódio de hoje, A Mulher Autista é o Outro do Outro, porque a Simone de Beauvoir, que é uma grande escritora e filósofa feminista, que é referência até hoje em vários estudos sobre o feminino, ela falava que a mulher era como se fosse um segundo sexo, que só existe em comparação à identidade masculina, que é considerada a principal. Por isso a mulher é o outro do um. E a mulher autista, então, acaba sendo o outro do outro, né? A gente vai explicar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas também tem um aspecto que eu gostaria de levantar, que é a Letícia Nascimento, que é uma escritora transfeminista, que ela observa que essa misoginia, esse rancor ao feminino, ele não vem de uma ideia abstrata de mulher única e universal, porque isso não daria uma visão concreta de como são as opressões que as mulheres sofrem, né? Uma mulher, o feminismo por muito tempo ele teve como padrão a ideia de uma mulher branca, sem deficiência, heterossexual, e na realidade as mulheres são muito mais plurais do que isso. Então a Letícia Nascimento, ela vai falar que existem vários tipos de feminilidades, que o ódio à mulher está ligado a essas feminilidades e que atravessa por várias pluralidades, como etnia, orientação sexual, por exemplo. É como se existissem mulheres diversas, e daí que deriva, né, a questão da etnia, da orientação. Nossa, é meio assim. Olha, esse assunto me toca um pouco, muito. Sim, eu sei. E eu comecei a ficar meio assim, porque na realidade, se a gente for olhar, as mulheres autistas são muito marginalizadas, com ou sem diagnóstico, porque observem, elas vão crescendo, procuram os médicos e aí começam os diagnósticos nada a ver. Histeria, depressão, transtorno de personalidade, não sei mais o que, sabe como? E esses rótulos não trazem benefício a ela, não resolvem o problema. Porque se fosse um rótulo muito dos ruins, mas que desse o norte e resolvesse o problema, ok. Mas não, elas continuam marginalizadas, subdiagnosticadas. E quando tem mais evidência, por exemplo, quando a mulher chega, né, à fase adulta, e que aí tem evidências que ela mesma procura, que ela insiste porque é direito dela, os médicos normalmente avaliam pelo viés da funcionabilidade. Funcionabilidade para eles, porque eles pensam assim, não, mas você tem uma vida funcional, você é casada, você tem filhos, você fez universidade. Isso me irrita. Isso me mata.
Porque, na realidade, olhar de fora, ser crítico de obra feita é muito fácil. Agora, quem se preocupa com o esforço que aquela mulher autista faz diariamente, diuturnamente, para conseguir espelhar uma determinada sociabilidade, para conseguir acalmar o olhar do outro, para se enquadrar no que o outro espera dela. Isso é aviltante. E a mulher acaba, por essas, e também pela ingenuidade, sofrendo abusos, violência, assédio sexual, enfim. Existe até uma estatística que fala aí que 90% das mulheres com deficiência já sofreram algum tipo de abuso. Isso é muito sério, gente, e é por isso que eu falo que, embora aos poucos a gente tenha avançado nessa percepção biomédica, que é sim importante, de como o autismo se manifesta na mulher e essas características do autismo no feminino, mas a gente precisa também de um olhar social para entender como o ser mulher atravessa o autismo dessas sujeitas, né, vamos colocar assim. Esse programa, eu e a Sophie vamos dedicar para todas as mulheres que lutam pelo acesso à sua identidade real. E eu vou escolher uma pessoa para abraçar todas vocês e dizer: não desistam, é um direito seu. Então, nosso abraço hoje vai para a Paloma, que é da inclusão humanizada, que está aí, já tem o diagnóstico, né, 33 anos, 2 filhas, e agora luta pelo diagnóstico da filha, ouvindo os experts dizerem: não, mas a vida dela é funcional. E só elas sabem como que é sofrido ou sofrida essa vida funcional, né? É isso mesmo, e a gente tem que pensar em criar valores para a sociedade, e quanto mais qualidade de vida a pessoa tem, mais ela vai poder usar esse potencial que ela tem inerente a ela. Você quer saber mais? Ficou interessado? Quer aprofundar? É simples, fala aí, Sophie. Vai no nosso site, omundoautista.ai.com.br, no Instagram, @mundo.autista, ou no Twitter, autista_mundo. É isso aí, pessoal. Um grande beijo. A gente tá juntinho. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.